Olá! No vídeo de hoje, quero trazer um assunto que é muito importante, muito controverso e muito discutido em todas as áreas, mas especialmente no agronegócio. O Código de Defesa do Consumidor. Onde se aplica para o agronegócio, para o produtor rural e onde não se aplica. Vou analisar dois casos específicos, contratos de custeio e contratos de seguro. Será que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ou não nessas duas situações? Se você quer saber, fica até o final, que você sai daqui craque no assunto, podendo negociar e fazer os seus contratos e também conversar sobre isso com quem gosta de agronegócio de uma forma muito mais tranquila e com muito mais fundamento. Esse é mais um quadro, mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. Lembrando que eu sou o Bruno, advogado, e que aqui na Rocha Mazo nós somos um escritório de advocacia pensado, estruturado e estudado para trazer para você, que é produtor rural, produtora rural e que trabalha com agronegócio, as melhores soluções em advocacia, consultoria, assessoria para tudo aquilo que o agronegócio precisa. Então, se você quer saber mais sobre nós e o que nós fazemos, só vir aqui na descrição do vídeo, tem os nossos contatos, tem o nosso WhatsApp, o nosso site www.rochamazo.com.br, onde tem os nossos serviços, os nossos contatos, tudo que nós fazemos, os advogados, o nosso time. É sempre um prazer estar com você. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos direto ao ponto. Estou aqui com o Pedro Avelino, meu parceiro na apresentação. Ele é quem produz esses conteúdos maravilhosos. Eu dou meus pitacos de vez em quando, mas é ele quem de fato faz. Então vamos lá para o assunto que, olha, confesso que faz algum tempo que eu advogo nisso, eu penso sobre isso e ontem eu estava lendo uma decisão que me chamou a atenção e eu decidi então fazer esse conteúdo e trazer para você. É algo muito relevante, muito recente, discussões acaloradas nos tribunais. E eu vou trazer isso de forma o menos juridiquês possível, que é a nossa obrigação, e é para isso que nós desenvolvemos esse canal, para falar para você de uma forma que você entenda. Código de Defesa do Consumidor e Agronegócio, dois estudos de caso para te mostrar na prática. Então, nós vamos falar de contrato de financiamento e vamos falar de contrato de seguro. Então, primeiro de tudo, a fonte de dados, as referências usadas para o vídeo, todas essas pesquisas que nós fizemos, para ter o fundamento, se você quiser, né, você pode pegar essas referências aqui e conferir aí os dados e tudo aquilo que a gente está dizendo, né? E o sumário do vídeo, né, base jurídica, Código de Defesa do Consumidor, produtor rural e o recado da jurisprudência. Jurisprudência são decisões de tribunais, né? Jurisprudência, a prudência das decisões. Então, são a base de decisões que os tribunais tomam e vão formando o entendimento sobre os assuntos jurídicos no direito brasileiro. O eixo 1, crédito e fomento rural, produtor e instituições financeiras. No eixo 2, seguro agrícola, Código de Defesa do Consumidor, estatísticas e a cultura, quase inexistente, de gestão de risco. E o fechamento cruzando os dois eixos para a gente tratar de como você, produtor, produtora rural, pode negociar melhor, ter mais conhecimento para poder usar esses serviços e não ter prejuízos e maximizar os seus resultados. Tá? Então, primeiro, base jurídica, CDC, produtor rural e o recado da jurisprudência, né? Primeiro de tudo, você sabe o que é CDC? Já deve ter ouvido falar, né? Tem uma lei desde 1990, a Lei 8.078, né? Foi criada ali logo depois da Constituição Federal. É uma imposição da Constituição Federal, né, que o Estado trate o consumidor de forma diferenciada, protegendo-o, né, porque o consumidor ele é mais vulnerável do que as grandes companhias. Então, se você vai lá e compra um liquidificador na loja lá de departamento e o liquidificador dá um problema, você pagou por ele lá os seus R$300 e levou o produto para sua casa. O produto deu problema, só que aquela fabricante lá fez 10 milhões daquele liquidificador. Você não vai conseguir falar com a fábrica, né? E de repente você comprou numa loja de departamento que é uma multinacional, você também não vai conseguir falar com o dono da loja. Então essa diferença de tamanho, essa diferença de informação, essa diferença de relevância obriga que o Estado dê uma legislação que facilite a vida do consumidor
para fazer valer o seu direito de repente, trocar o liquidificador, de ser reembolsado, enfim, isso para produtos e serviços. Então, isso é muito importante para qualquer brasileiro e brasileira. Então, essa lei é uma lei que pegou, é uma lei séria e que funciona. Só que para determinadas operações, ela pode ou não pode ser aplicada. Então, é isso que eu vou trazer para você. Então, algumas definições importantes. Quem é o consumidor? Quem adquire ou utiliza produto e serviço como destinatário final, como eu disse, né? Você comprou o liquidificador, levou para sua casa para fazer a sua vitamina, o seu suco e utilizar lá. Você é a última pessoa que vai ficar com o liquidificador. O fornecedor é quem desenvolve a atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, não só a compra do produto, mas você também pode contratar um serviço. Por exemplo, um serviço de telefonia celular, um serviço de internet, um serviço de monitoramento, um serviço de software, né? O Windows, seja lá o que for que você use, esse também é um serviço coberto pela legislação do Código de Defesa do Consumidor. Agora eu vou pedir uma licença por um pouco de juridiquês necessário, né? Mas eu vou tentar, como eu sempre faço, simplificar da melhor maneira para você. Então, nós temos duas teorias básicas, são mais teorias, mas aqui para o nosso estudo eu trouxe as duas básicas, né? Teoria finalista clássica, né? A teoria que é a base de todo o estudo do Código de Defesa do Consumidor. Se o bem e serviço é usado na cadeia produtiva para gerar lucro, de toda forma, foi feito um bem que foi produzido, importado, vendido para gerar um lucro, o tomador é o destinatário final, logo não é consumidor. Então, o que acontece? Se eu comprei o liquidificador para produzir suco e vender para o Pedro, eu não sou o consumidor final do liquidificador nesta cadeia. Mas se o liquidificador der problema, eu posso reclamar. Mas eu não posso, se eu estou usando isso como um insumo da minha atividade, como você vai ver. E o finalismo mitigado aprofundado. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, flexibiliza essa visão e reconhece que é consumidor mesmo em atividade econômica quando há vulnerabilidade relevante. O que é essa vulnerabilidade relevante? Lembra que eu falei que a lei é feita para diminuir o espaço, a distância entre o grande e o pequeno, entre o produtor, a grande indústria, a empresa e o consumidor? Quando o contrato é feito com alguém que tem uma vulnerabilidade, um entendimento menor, que não conheça exatamente aquilo que está fazendo, seja ela técnica, dependendo da relação, se for uma relação técnica, onde uma parte detém toda a técnica, a outra não conhece, mas está contratando o produto e serviço. Informacional, um detém muita informação, o outro detém muito pouca informação, né? O PhD falando com o analfabeto, né? Para fazer um negócio simples de entender, ou econômica, um muito rico, um muito pobre, dependência econômica. Se houver esses elementos, pode ser que mesmo na cadeia produtiva se aplique o Código de Defesa do Consumidor, como você vai ver. Então, para ser consumidor para fins do Código de Defesa, depende da destinação do contrato. E hoje, cada vez mais da prova de vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional, isso no âmbito do agronegócio, isso no âmbito do que a gente está falando no vídeo. Gostaria de deixar só claro, porque depois pode vir muitos comentários aqui falando, não é assim, alguns colegas aí que são consumeristas, que são advogados de consumidor, eu estou falando isso para o contexto que vem agora, que são dos contratos agrários, tá? Para não tomar, viu, Pedro, para não tomar pedrada de advogado, mas você está falando isso, não é bem isso. Não, para o agronegócio é dessa forma. Para outras relações de consumidor, eu disse lá no começo que eu não ia entrar nesse mérito. Só para ficar claro, para eu não tomar as pancadas aqui de graça, porque nós estamos tentando fazer uma explicação para quem está começando a ver o vídeo e vai entrar agora no lance e no agronegócio. Como se aplica nos dois casos em estudo. Então, me dê esse crédito, não me bate antes do tempo. Agora nós vamos para dentro do assunto propriamente dito e que nós vamos aplicar aquelas teorias. Então, a linha recente de boa parte dos tribunais estaduais é crédito rural de custeio igual atividade empresarial, em regra, sem Código de Defesa do Consumidor. Então, se for um crédito rural de custeio aplicado na atividade do produtor, não entra o Código de Defesa do Consumidor. Por seu lado, o STJ, em alguns contextos, sobretudo em contratos de seguro, como você vai ver aqui no vídeo conosco,
reconhece a natureza consumerista e admite finalismo mitigado. O que é o finalismo mitigado? Então, o fim a que se dá o recurso, o fim a que se dá a atividade, ele fica mitigado. Fala, peraí, deixa eu ver no caso concreto aqui as partes, quem contratou e em que circunstâncias, tá? Então, essa é a mitigação. É tirar um pouco da rigidez da norma, tá? Fica mais flexível e mais customizado àquela situação. Beleza? Acho que ficou bem claro. Ficou claro, Pedro? Beleza? Ok? Estou tentando traduzir aqui algumas questões bem técnicas para a gente entender. Precisa de muita prova da vulnerabilidade, técnica, jurídica e informacional. Então, nesses casos específicos, que a gente chama de distinguishing, são as distinções, né, no direito, elas precisam de prova, elas precisam de documentação, elas precisam de que eu mostre, né, como advogado, que aquela situação não se enquadra exatamente naquela situação padrão, tá? Então é assim que funciona. Mas uma coisa não muda nunca, seja em qualquer cenário. Com ou sem o Código de Defesa do Consumidor, quem controla provas, registros, documentos, gestão e indicadores, joga o jogo em outro nível. Então, como eu estou dizendo, para fazer distinção, para eu provar que naquela situação eu tenho o direito de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, eu preciso ter prova. E é exatamente isso que eu e o meu time, né, Pedro, desenvolvemos um método para te ensinar como fazer prova para praticamente tudo, especialmente no agronegócio. Mas nós vamos falar disso sobre tudo, né? Que é o nosso método Roma, né? Rocha Maso, Roma. Né? Quem tem boca vai a Roma. Então, nós nos apropriamos desse termo e nós criamos esse método. Então, qual é a nossa proposta? Transformar o produtor num empresário rural capaz de negociar com bancos e seguradoras de igual para igual. Então, eu vou mostrar para você o cenário, para você entender, e depois, se você se interessar, a gente pode falar sobre o método Roma nos nossos canais. O Pedro é um dos caras que cuida disso, junto com o time. A gente está aqui para te informar, né, Pedro? Como é que funciona. Então, vamos começar pela doutrina, né? Estudiosos de direito do consumidor, né? Tá vendo essas figuras aqui do meu lado? Grandes doutrinadores, né? Cláudia Lima Marques, Bruno Mirage, Leandro Roscoe Bessa, são consumeristas reconhecidos, trabalham justamente essa ideia de que a noção de consumidor precisa ser lida à luz da vulnerabilidade, né? Então, que relação que é? Como foi contratado? Quem é a pessoa que contratou? Né? Isso aí é a luz que se dá sobre o holofote que se coloca na relação. Né? Não é só ver se há o intuito lucrativo, e se há, na prática, uma desigualdade real no acesso à informação, ao poder de barganha e à compreensão do contrato. Então, muita gente, Brasil afora, esse país de 212 milhões de pessoas, do Oiapoque ao Chuí, né? Existem lugares com pessoas mais informadas, lugares com gente muito pouco informada, que tem que fazer, de repente, os mesmos contratos e comprar as mesmas coisas. Então, não dá para tratar a lei diz o seguinte, os iguais têm que ser tratados de forma igual. E os desiguais na forma da lei e da relação. Então, se eu estou numa situação de desigualdade, eu preciso de uma proteção diferente. É isso que esses doutrinadores trazem. Então, portanto, vai precisar estudar o caso, a situação daquele produtor ou produtora, para ver se aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor. Mas vamos trazer, em linhas gerais, o que acontece no dia a dia. Então, Bruno, por que é tão importante isso, né? Porque com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o produtor, a produtora, tem sua defesa facilitada, né? Inverte a obrigação de provar os fatos, né? Impõe ao banco e à seguradora, no nosso caso, o dever de comprovar que o produtor não tem o direito. Sem isso, o produtor precisa provar que tem o direito. Olha como é diferente, né? No direito como base, né, artigo 373 do Código de Processo Civil, quem alega deve provar. Então, se eu disser que a Joana, o João, tem um débito comigo decorrente de um serviço que eu prestei para ele. Quem tem que provar que a Joana e o João devem para mim? Sou eu. Só que no caso do Código de Defesa do Consumidor, eu posso simplesmente lá dizer assim, o João e a Joana devem para mim, e eu quero que aplique o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem que provar que não me deve. Entendeu? Como muda o jogo, fica muito mais fácil eu dizer que tem um crédito e ele provar que não me deve, do que eu ter que provar que ele me deve. Né? Você imagina isso no âmbito de contratos mais complexos, como de custeio, de financiamento e de seguro. Então isso é muito importante. Se eu tenho do meu lado o Código de Defesa do Consumidor, o processo é mais fácil para eu ganhar, para o meu advogado fazer a prova e para o juiz vai sempre olhar para mim, né, consumidor, com essa regra
de uma forma mais branda, mais benéfica do que sem a aplicação. Basicamente é isso, tá? Ponto de partida, a jurisprudência atual e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural tomador de crédito, né? Então, qual foi a decisão que saiu semana passada que eu estava olhando o repositório de jurisprudência, estudando, e veio essa notícia, né? Então, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é um tribunal de justiça que tem um posicionamento bem neutro e bem não é tão formalista, então ele forma algumas jurisprudências muito interessantes que repercutem, né? É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira quando o crédito se destina ao custeio de insumos da sua atividade produtiva. Então, quando o produtor pega esse dinheiro para comprar semente, quando pega para comprar defensivo, para comprar trator, para comprar veneno, para comprar o combustível, tudo aquilo que ele comprou de insumo para produzir, não vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque ele não é, nesse contexto, não se caracteriza como destinatário final do serviço contratado. Então, geralmente, no contrato de custeio feito para colocar o dinheiro na produção, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Isso, como você vai ver, é muito difícil de aplicar mesmo, né? A ementa, né, que é o que eu li ali, né? A ementa é a parte que coloca do julgamento lá, que faz a síntese do que foi julgado, né? Vem bem no começo da decisão de tribunais. São decisões chamadas acórdãos, onde 3 ou mais desembargadores formam a decisão ali em segunda instância, terceira instância, que não é o juiz da base, né? Não é o juiz da cidade, da comarca, são juízes de tribunais que formam essas decisões. Cédula de crédito rural emitida para pessoa física com intuito de fomento da atividade produtora rural, inaplicáveis às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o produtor, nessa qualidade, não é destinatário final do serviço bancário. Então, isso é importante. Quando contratar esse tipo de operação, dificilmente você, produtora rural, vai conseguir aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E se algum advogado que você consultar, geralmente os generalistas vão querer dizer que dá para aplicar. E, na verdade, pode-se perder muito tempo discutindo essa questão do Código de Defesa do Consumidor, deixar de atacar o que precisa atacar, deixar de fazer a defesa que deve fazer, e o juiz ir lá e falar assim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, indefira o seu pedido, improcedente a sua ação, o seu embargo, a sua contestação, mas porque o advogado foi lá ficar falando de Código de Defesa do Consumidor, quando, na verdade, ele podia ter falado de direito agrário, podia ter falado da essencialidade do contrato, como o produtor rural é importante e como ele tem um regramento específico para fazer a defesa do produtor rural. Então, isso é muito importante tomar cuidado, né? O recado está dado, né? Produtor rural mais crédito de custeio é atividade empresarial. Sem o Código de Defesa do Consumidor, salvo as exceções muito bem demonstradas, como eu já falei. Então, acho que você já entendeu. Distinção, provar vulnerabilidade, no caso concreto. Mas não esgota o tema. O jogo muda quando entramos em crédito rural de pequenos produtores vulneráveis, como eu falei, e contrato de seguro agrícola, onde o Superior Tribunal de Justiça tem sido muito mais aberto à lógica consumerista. Por quê? Porque no contrato de seguro a lógica é outra, como você vai ver, né? Então, feitas estas linhas introdutórias, você já entendeu o que é Código de Defesa do Consumidor, quem é o consumidor, quem é o fornecedor, como se aplica no contrato agrícola, quais são as distinções e qual é a regra básica quando se fala de custeio rural. Beleza? Então, vamos primeiro falar um pouco mais do que é isso aí, né? Quais custeios e como que isso se aplica. Então, aqui entram principalmente as cédulas de crédito rural criadas pelo Decreto-Lei 167 de 67, que a gente já tratou, tem um vídeo lá explicando tudo isso. As normas do Sistema Nacional de Crédito Rural e do Banco Central, né? O Manual de Crédito Rural, resoluções, Conselho Monetário Nacional. Outros títulos de outras leis que vieram com base no decreto-lei, né? Algumas mais modernas, CPR, LCA, CRA, né? Letra de crédito do agronegócio, certificado de recebíveis do agronegócio, são os títulos negociados aí no agro que vieram depois, mas a base está lá no decreto-lei 16767, né? Então, contratos de custeio, insumos, sementes, fertilizantes, defensivos, mão de obra, investimento, máquinas, silos, infraestrutura, comercialização, estocagem, travas, etc. Tudo aquilo que vem dentro da porteira e depois da porteira, feito com esse dinheiro, né? Então, doutrinadores de crédito rural destacam que esse crédito tem função pública e de desenvolvimento atrelado a políticas públicas, subsídios e instrumentos como o PSR, Proagro, CPR, CRA, etc., como eu acabei de dizer.
E isso atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que também é uma política pública de desenvolvimento de fazer um consumidor mais forte, consciente, que sabe defender seus direitos. Tem muito doutrinador que fala isso. Eu mesmo fiz um curso de direito agrário recentemente e a tese de um dos professores é de que tem que defender, que isso tem que ser aplicado, mas eu acho que é perder tempo, né? Como você vai ver aqui, as decisões já são muito contrárias a isso. Então vamos lá. Quando o CDC entra e quando fica de fora? Não adianta a gente ficar aqui, não estou dando aula para advogado, né? Estou falando com o produtor, como eu disse no começo, quero que você saia daqui entendendo, né? A linha empresarial, né? Como você viu na recente decisão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor quando a célula de crédito rural financia atividade rural. E o STJ, em várias ocasiões, já disse que o produtor que adquire insumos não é consumidor. Então, essas decisões negam o Código de Defesa do Consumidor a grandes produtores, agroindústrias estruturadas e cooperativas, invocando a figura do empresário rural sofisticado. Ou seja, você não tem nada de vulnerável e você não é o consumidor final. Então, não venha querer aplicar essa regra que, como você viu aqui, é uma regra de regulação, é uma regra de trazer essa disparidade para o mais próximo possível para que as partes sejam colocadas em pé de igualdade e a balança da justiça, a balança do direito fique minimamente equilibrada, né? Quanto os grandes, nem precisam perder tempo, né? Agora, e os mais vulneráveis, como fica, né? A questão que eu falei lá no início do finalismo mitigado, né? A doutrina e alguns precedentes do STJ sustentam que o produtor rural pode ser tido como consumidor de serviço financeiro quando? Que é importante. Há excesso de complexidade técnica no contrato. Contratos difíceis de ler, de interpretar, com linhas minúsculas, 20, 30 laudas, que o produtor ou a produtora não sabe nem começar por onde vai começar a ler. Ele vai chegar lá e vai contratar, falar quanto custa, qual é o juro, vão falar para ele grosso modo como é, a única coisa que ele vai se preocupar é, deu certo, meu cadastro foi aprovado, onde é que eu assino? E de repente ele assina e nem pega a outra via do contrato, só fica na expectativa que o dinheiro caia na conta, para ele poder ir lá plantar, para ele poder ir lá fazer a sua atividade, mas ele não leu, ele não tem noção do que ele contratou. E na maioria esmagadora das vezes, o produtor também não leva esse contrato para o advogado ler, é aí que está o grande problema, né? Então, sabendo que é assim, sabendo que a cultura nacional é assim, o direito entra para fazer essa balança, né? Derivativos, nós vamos fazer um vídeo explicando o que é derivativo, né? Uma parte aí da cadeia do agro, vai ser lançado recentemente. Travas, que também tem a ver com derivativo, é trava de valor. Swaps, que são contratos de bolsa. Imagina um produtor rural falando de swap, né? Juros flutuantes. Cláusulas obscuras, né? Às vezes nem nós, advogados, lemos lá, mas o que ele quis dizer aqui, né? Não dá para interpretar. Aí ele manda para uma cláusula que está 5, 6 páginas depois, e aí você vai lá ler e tem que voltar. É difícil até para a gente que está acostumado com isso, né? Claramente hipossuficiente diante do banco. Pequeno produtor, baixa escolaridade, ausência de equipe técnica jurídica, como eu disse, ele está sozinho lá na agência, achando que o gerente é o melhor amigo dele, porque dá o cafezinho, porque dá o boné, porque convida lá pro jantarzinho, né, Pedro? É sempre assim, né? O encantador da serpente, né? O banco amigo põe o contrato, a hora que deu o primeiro problema, execução, vou tomar sua terra, vou tomar seu trator, vou tomar tudo, acabou a amizade, que tanto era cara, mas na verdade o produtor estava ali sem entender que ele estava simplesmente sendo um cliente, um consumidor, e que no fim do dia, de repente, se ele não tomar cuidado, ele não pode aplicar nem a regra de consumidor para ele na situação. Então, olha como isso faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Por que é tão importante falar sobre isso? Porque faz parte do dia a dia de todo mundo. Quantos produtores e produtoras aí já não se sentiram assim lesados depois? Na hora do vamos ver lá, eu ganhei o chaveirinho. Na hora que eu precisei de mais um ano para pagar, não me deram nem o prazo para eu pagar. Então, essa é a realidade do agro brasileiro. E a assimetria de informação gritante entre riscos, encargos e garantias. Eles têm toda a informação, o produtor não tem quase nenhuma. Então é possível levar essa discussão. Em alguns julgados, o STJ afirma que a jurisprudência é torrencial no sentido de reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários, inclusive cédula de crédito rural, especialmente para fins de transparência de cláusulas, artigo 6º e 3º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que obriga que as cláusulas sejam transparentes, em linguagem acessível e em tamanho de letra acessível e tudo mais, o que, na verdade, muitas vezes não é observado.
Controle de abusividade, artigo 51, cláusulas abusivas. Não estão todas listadas ali, existem muitas outras cláusulas que já são consideradas abusivas, já publicadas em repositórios de jurisprudência, enunciados de tribunais. Então, dá para saber quais são, e se não tiver ali, dá para brigar que aquela cláusula, aquele contrato, não atende aos interesses do contratante e às regras do Código de Defesa do Consumidor. Revisão de juros e encargos em hipóteses específicas e inversão do ônus da prova em favor do produtor. Inversão do ônus da prova é aquele negócio que eu te falei. Eu não preciso provar o meu direito. Com quem eu contratei precisa provar que eu não tenho direito. Inverte o dever de provar. Beleza? Acho que ficou bem transparente, bem claro, né? E o que está acontecendo na prática, né? O produtor está sendo visto cada vez mais pelo avanço do agro como um empresário, e ele precisa de fato ser um empresário cada vez mais, né? É o que a gente vem advogando há muito tempo, para não cair nesses engodos e também para poder sobreviver no mercado. E nos financiamentos tradicionais de custeio de safra, a tendência é que não se aplique mesmo o Código de Defesa do Consumidor. E ao mesmo tempo permanece a brecha de aplicar quando houver essa vulnerabilidade que eu disse, né? Então, o que a gente pode chegar para ir concluindo aonde estão de fato essas assimetrias, esses problemas, né? Quando há uma complexidade técnica do contrato, né? Redações extensas, remissão a normativos do Banco Central, Conselho Monetário Nacional, índices, taxas pós-fixadas, cláusula de vencimento antecipado, garantia cruzada, pactos adjetos, etc. Isso tudo depende de muito estudo. Só advogado vai saber entender isso, né? Então, nesses casos aí, ainda dá para argumentar. Assimetria de dados e poder de barganha. O banco tem equipe de crédito, jurídico interno, sistema de rating, histórico de produtor, tem tudo lá no seu sistema. Sabe até a cor do seu olho, né? O último exame que você fez no médico. E você, qual a informação que você tem, né? Produtor, produtora rural, né? Às vezes nenhuma, né? O produtor geralmente chega com histórico espalhado, planilha solta, caderneta, nota fiscal guardada em caixa, chega lá e fala, ó, tá aqui a prova que eu produzo. Não está estruturado, né? Baixa previsibilidade de fluxo de caixa. O produtor, às vezes, tem lá rendimento uma vez por ano, 2 vezes por ano, e precisa pagar as contas todo mês. Ele não tem uma previsibilidade, não sabe ver o caixa, analisar o caixa, né? Pouca clareza sobre custo efetivo total, ele não faz conta, né? O produtor não está preparado para fazer conta. Inclusive, Pedro, ontem a gente teve uma aula de direito tributário, e eu vou fazer um trabalho aqui para você sobre direito tributário e o que vai mudar a partir do ano que vem. Com base na tua rotina e para quem isso se aplica, tá? Em breve, aí, mais para o final do ano, eu vou trazer isso mais perto da virada do ano, para ficar na sua cabeça que você precisa entrar 2026 com outra mentalidade, beleza? Eu vou fazer esse trabalho por você também. Desconhecimento da própria posição jurídica. Muitos produtores acreditam que tudo é Código de Defesa do Consumidor, quando na verdade boa parte das discussões de crédito vai para o lado bancário, empresarial, e não se aplica. Então, nessas situações é que precisa, de um lado, qualificar-se e do outro lado, entender que nessas situações você pode ficar desamparado, né? E o que eu gostaria de chamar a atenção agora, do que nós preparamos no nosso método, que agrega nesse eixo de fomento e crédito, né? Aqui entra a tese central. O produtor que quer ser relevante precisa virar empresário. Isso significa, primeiro, para ele não ficar nessa vulnerabilidade, e segundo, para ele entender quando é que ele está amparado ou não, né? Governança documental de crédito, né? Você que é produtora rural, você precisa arquivar e organizar todas as suas cédulas de crédito, seus aditivos, seus contratos de renegociação, comprovante de liberação de recursos, extrato, planilha de amortização, quanto pagou, quanto não pagou, as garantias dadas, hipotecas, penhor, aval, fiança, CPR atrelada, se você deu a sua produção, se não deu, se fez alienação fiduciária, se não fez, isso tem que estar tudo muito bem organizado, né? Ter indicadores de endividamento, capacidade de pagamento, taxa de endividamento por safra, né, para não ficar naquela situação, pega custeio para pagar o prejuízo da safra anterior, não tem dinheiro para produzir, isso é muito natural, dia a dia acontece isso. Relação dívida, receita bruta, será que eu consigo pagar? Ainda sobra para pagar as despesas? Vai sobrar dinheiro para eu ter uma previsibilidade ou não? Calendário anual de obrigações financeiras, né, o que você tem que pagar no ano inteiro. Checklist de análise antes de assinar contrato, índice de correção e juros, multa, comissões e encargos moratórios, condições de vencimento antecipado, cláusula de compensação automática, tudo isso que é aplicável, né?
E a narrativa probatória, mesmo que o juiz afaste o quadro de defesa do consumidor, um produtor que chega com quadro comparativo de taxa, e-mails com o gerente, né, provando a comunicação, planilha de simulação de fluxo de caixa, parecer técnico jurídico prévio, né, tem lá o parecer do agrônomo, do veterinário, tem lá um parecer do contador, que em muitas situações vai precisar, e ter o jurídico ali do lado orientando. Passa uma imagem de tomador diligente, o que influencia tanto o jogador quanto a mesa de negociação no banco. Então, isso tudo de estruturação e organização está no nosso método Roma. Se você quiser saber mais, entre em contato com a gente. Não está em lançamento, não está em venda ainda, mas a gente faz algumas exceções para você saber como é que é e ficar por dentro de quando o produto vai estar, de fato, lançado, né, Pedro? Então, creio que ficou claro que nos contratos de custeio, o Código de Defesa do Consumidor raramente se aplica, só em caso de distinção. Agora vamos falar no seguro agrícola, né? CDC, estatísticas e a cultura quase inexistente de gestão de risco. Eu vou trazer aqui essas notícias, né? Eu gosto quando vou trazer essas questões que eu estou dizendo, cobertura inexistente, quase não funciona. Eu gosto de trazer o que está sendo falado. Essas notícias aqui são todas, você pode ver, 26/11/2025. Hoje é dia 3 de dezembro, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui, ele vai ser publicado hoje, inclusive. Crise no seguro rural é resultado de custos elevados e falta de subvenção. Alcance do seguro rural diminui com a redução da subvenção. Subvenção é o dinheiro que o governo põe lá no programa de seguro rural, no PSR, como você vai ver, para fomentar e baratear esse seguro lá na ponta, quando a produtora vai contratar o seguro, né? Então, veja que diminui a subvenção, diminui a contratação. Futuro do agro passa por seguro rural e pagamento por serviços ambientais, avalia o SRB, isso foi analisado, a Sociedade Rural Brasileira, conheci, inclusive, a advogada da Sociedade Rural Brasileira, Ana Harvey, uma moça espetacular, trata muito sobre essa questão, né, de sustentabilidade e produção. Valdir Barbosa, Banco Central aponta crise alarmante no agro com o endividamento do produtor rural. Também traz a questão do seguro. Seguro rural em queda deixa agricultor vulnerável e acende alerta no agro. E uma notícia boa. O PL 2951 de 2024, em 26/11, foi aprovado no Senado e vai agora para votação, né? A Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela que analisa o texto, vê se está adequado à Constituição, aprovou o texto básico que moderniza o seguro rural e pode viabilizar o fundo catástrofe, que é um fundo que está se desenhando para situações como a do Rio Grande do Sul. Tem um dinheiro já preparado que o governo destina para essas situações de socorrer quem foi afetado, especialmente produtores e produtoras rurais que estão extremamente endividados lá, os nossos amigos e irmãos gaúchos, né? Então, com base nisso, vamos entender qual é a natureza jurídica do seguro rural e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Diferentemente do crédito, o seguro rural, a jurisprudência do STJ é muito mais enfática na direção consumerista. Em precedente recente, o STJ reconheceu que o contrato de seguro agrícola tem natureza de relação de consumo, admitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova em favor do produtor e interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao segurado, que está no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que em determinadas situações a interpretação seja mais favorável ao contratante, aquele que é visto como consumidor do produto. Então, na hora de interpretar, pesa-se para o lado mais fraco a interpretação. Basicamente é isso para você entender. Doutrina e advocacia especializada de seguros destacam que a vulnerabilidade técnica do produtor diante da seguradora é evidente. Não domina a modelagem atuarial, né, que é a modelagem de como é feito o seguro, né? Índice de sinistralidade, que eles veem quantos sinistros tem, quantas indenizações foram pagas num recorte de tempo, quanto que aquilo é mais arriscado para a seguradora. Vou dar um exemplo simples aqui. Aqui no interior de São Paulo, nós tivemos uma onda de roubos, de furtos de Hilux, né, a caminhonete da Toyota. O que aconteceu com o seguro da Hilux? Disparou. Todo mundo que gosta da Hilux ia lá, comprava a caminhonete, ia fazer o seguro, custava 8, 10 mil reais. Depois da onda de roubo, 18, 20 mil reais. Aí causou. Eu não vou comprar caminhonete porque eu tô com medo de ser roubado e ainda tem que pagar um seguro zóio da cara. Então é isso, né? Essa modelagem atuarial
Quem que domina isso? Quem que sabe, né? Não redige a apólice, você não mexe na apólice. Vem lá o teu corretor, o banco, vem e fala, ó, quero fazer o seguro da minha produção, quero fazer o seguro da minha casa, do meu carro, quanto custa? Ele vai lá, você passa os dados, seu perfil, sua idade, no caso de carro, tem portão eletrônico, fica na garagem, quem que dirige, menor de 18, você faz aquele questionário básico, e ele vem com o negócio lá, fala, ó, custa R$5.000, e a tua cobertura é essa. A única coisa que você vê é a proposta, a apólice vem depois que você já contratou, né? E recebe em conjunto de condições gerais e especiais de difícil compreensão, com exclusões e franquias que exigem leitura muito atenta, né? Eu contratei o seguro e de repente caiu uma árvore em cima do meu carro. Aí eu vou lá, aciono o seguro e aí vem, ó, aqui na cláusula 18.512, aquela letrinha minúscula tá, ó, caiu a árvore e não tá coberto, né, Pedro? Tem muita gente que fica nisso, né? Você imagina isso numa cultura agrícola, que tá sujeita a todo tipo de problema, né? Uma praga, uma chuva, uma enchente, queimada, enfim, uma infinidade de situações que podem se abater sobre a cultura agrícola. Como é que faz para provar? Será que aquilo estava coberto, não estava? Então, é óbvio que o Código de Defesa do Consumidor está aí para ajudar nessa relação e a Justiça vem reconhecendo, né? Então, aqui, trazendo só para você entender, eu peguei esse estudo que eu já usei, é um estudo de 2022, 2022-23, os dados são de 2022, mas foi feito pela FGV, no Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros lá da Fundação Getúlio Vargas, é um estudo muito bom, eu usei lá e resolvi usar de novo para mostrar aqui a razão entre a área segurada, aquele canto ali, o gráfico, né, ali, a razão entre a área segurada e plantada por regiões. Veja que na região sul é o maior, tem 17%, né, da área plantada entre a segurada. O Nordeste, só 1,8%. O Sudeste, que é a região talvez mais desenvolvida do país, apenas 7,6%. Veja como é pouca cobertura de seguro em relação à área plantada. E aqui na outra figura 1, participantes do negócio de seguro rural, para você entender a cadeia, né? Então, o produtor, a corretora de seguros ou instituição financeira, como eu disse, que vão vender a apólice, né? A seguradora, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do PSR, que é o Programa de Seguro Rural, que faz esse contato com a seguradora e dá esse dinheiro para a seguradora para fazer baratear. Então ele vai lá e paga uma parte do prêmio. Basicamente é isso. Seguro custaria 40 mil, o PSR vai lá e dá 10 mil, vai custar 30. Um número aleatório, só para você entender. E a resseguradora, que é o Instituto de Resseguros do Brasil, que está lá, que faz uma garantia de que essas seguradoras têm condição de indenizar o segurado em caso de sinistro e comprovação, então ele vai ter direito de ser indenizado. Só que a seguradora pode quebrar no meio do caminho. Então tem o Instituto de Resseguros do Brasil, que além de fiscalizar as seguradoras, ele tem um fundo lá para garantir esses contratos. Então, basicamente, é esse o cenário do seguro. Então, daí que você já entende como funciona, vem uma linha majoritária. O seguro rural é uma relação de consumo. Mesmo que o risco coberto esteja ligado a uma atividade empresarial, produção de soja, milho, café, gado, tudo que tiver ligado no agronegócio, não importa se é ou não empresarial, é uma relação de consumo, porque o destinatário final do contrato de seguro é a atividade. Então veja como é diferente, né? Eu pego dinheiro para produzir e entregar o produto. Aqui não é a atividade final, é o dinheiro para fazer o que eu tenho que fazer e a atividade final é vender o produto. No caso do seguro, não. Eu preciso estar seguro de que a minha atividade, se der problema, eu tenho um dinheiro para não quebrar, para não falir. Então, eu contrato um seguro. Então, aí eu sou o consumidor final. Então, a seguradora é fornecedora típica de serviços, o produtor é vulnerável técnico e informacionalmente, isso não se discute, e o risco de dano catastrófico, perda de safra, exige proteção reforçada, como eu acabei de dizer. Então, eu vou trazer aqui também para vocês, bem rapidamente, a quantidade de produtores rurais atendidos pelo PSR em 1.000 pessoas. Em 2006, 16,5 mil pessoas. 2022, 78,6 mil pessoas, com pico em 21 de 120 aqui na época da pandemia. Teve muita gente pedindo, fazendo seguro aqui. E aí depois voltou a cair e está caindo de novo, tá? Proagro por tipo de beneficiário em 2022 em percentagem, que é logo abaixo. Pessoa física, 99%. Pessoa jurídica, menos de 1%. Né? Valor adicional, né, de pessoa física. Então veja que quem contrata de verdade é a pessoa física. Pessoa jurídica pouco contrata esse seguro.
Então mostra que o agronegócio brasileiro ainda é eminentemente tocado por pessoas físicas, né? Do outro lado, o PSR segundo grandes atividades em 2022, em percentagem. Agrícola é o azul mais escuro. Veja que é basicamente a grande maioria, 97%, 98%. Depois, pecuário, que é o azulzinho lá em cima, e floresta, que também tem as atividades agropastoris, agroflorestais, que também tem cobertura, mas também é bem pequena. Então, basicamente, é a agricultura que contrata seguro. E os principais indicadores do PROAGRO, de acordo com o produto agropecuário. Então, aqui tem os produtos, a área plantada, a quantidade de seguro. Então, são dados, só para você entender como é que isso funciona. É importante trazer em contexto, fica legal, de repente para o vídeo, dá uma olhada nessas tabelas aqui. Se quiser também, essas fontes são o Ministério da Agricultura, o Banco Central, enfim, tá lá. E esse estudo também tá na descrição do vídeo, nas fontes, se você quiser ver, quiser se aprofundar, é bem interessante, tá? Números do seguro rural do Brasil, a subcobertura crônica, eu vou passar muito rapidamente. Conforme o estudo, apenas 8,1% da área plantada no Brasil estava segurada em 2022, 7,3 milhões de hectares no universo de 90 milhões e meio. Mesmo no melhor ano da série 2000, a cobertura não passou de 16%. Você viu que eu falei lá que na pandemia teve uma cobertura maior, né? Matérias especiais. Por quê? Porque estava mais barato, estava tudo parado. Então, estava mais barato de contratar. Matérias especializadas indicam que em 2022, cerca de 10% da área plantada tinha seguro, enquanto nos Estados Unidos, 60% das terras agrícolas estavam seguradas. Um verdadeiro 6-1 para os americanos. Veja como lá a estrutura de seguro é melhor. Reportagem recente mostra que em 2025 pode terminar com apenas 4 a 5 milhões de hectares segurados, patamares semelhantes a de 2015, 10 anos atrás, apesar de a área plantada ter crescido para cerca de 97 milhões de hectares. A área plantada cresce, a cobertura de seguro diminui. Então, o produtor está vulnerável, sem cobertura. Aqui mais um número, né? Principais indicadores do PROAGRO, de acordo com o evento sinistrante de 2022, seca, chuva excessiva, geada, doença ou praga, granizo, variação excessiva de temperatura, vento forte, chuva na colheita, vento frio, vendaval, tromba d'água, enchente, outros fenômenos naturais fortuitos, raio e sem sinistro. Olha quais são a parte das adversidades que o produtor rural passa. Tudo isso aqui, o produtor rural está sujeito, por isso que são indicadores. E aqui do lado direito, o que o estudo conclui, né? Que no caso do PROAGRO PSR, existe a necessidade de um amadurecimento de determinadas características. Quais são? Disponibilidade de informações, conhecimento das especificidades de cada cultura em suas respectivas regiões produtoras, precisa entender mais do clima, momento, questão dos ARC, etc., que está lá no vídeo de seguro, você pode ir lá ver, é interessante para você fazer a conexão. Escala de operação para melhor diluir os riscos das operações de seguro. Consistência da política pública e participação de governos subnacionais e redução de custos fixos e de monitoramento. Isso aqui foi concluído do estudo também. E, por fim, estudos com dados do Atlas do Seguro Rural mostram o crescimento das apólices, de aproximadamente 52 mil em 2010 para 213 mil em 2021, com grande concentração regional, Sul e Sudeste, como você viu no estudo. Sul e Sudeste estão respondendo ali por cerca de 35%, 40% dos seguros contratados. E queda recente com cortes orçamentários do PSR, também está no vídeo que a gente analisou o seguro. Em 2023, análises do Ministério da Agricultura e consultorias indicam que a área segurada ficou em torno de 6,25 milhões de hectares, enquanto em grande parte do crédito rural de custeio, especialmente Pronamp, financiou a área sem proteção securitária ou PROAGRO, algo com 5,9 milhões de hectares descobertos só nesse recorte. Tudo aqui que eu estou mostrando para você quer dizer, o produtor rural não contrata seguro porque é caro, e quando contrata, às vezes não consegue receber porque não entende as regras do jogo, né? E por fim aqui, né, passando também os dados do Senado, a área que caiu e tal, tudo isso aqui a gente já falou, Pedro. O pessoal pode ir lá no vídeo de seguro também. Eu gosto de trazer os números para não ficar solto, não ficar ponta solta, mas pode passar. Então, em resumo, o seguro rural é estruturalmente subdimensionado em relação ao tamanho do agro, vem sofrendo recuos recentes por questões orçamentárias, custo de prêmio e problemas operacionais. Então, tá claro pelos números que o que a gente está falando é verdade e está cada vez mais evidente que é necessário, tanto é que tem um projeto de lei para mudar isso, né? A cultura de seguro, custos e litígios por negativa de indenização.
a hora que do vamos ver do seguro, né? A falta de cultura de seguro rural mostra tudo isso aí, né? Quais são os motivos? Desconhecimento dos produtos, às vezes o produtor não sabe que tem, né? Dificuldade de entender as coberturas, franquias e gatilho de sinistro, como é que funciona de verdade, quando que ele vai poder usar. Então eu vou contratar isso aí, mas como que eu posso usar? Quando eu vou usar? É caro desse jeito, mas será que eu vou conseguir? Muito produtor pensa assim, né? E o custo percebido alto, especialmente em safras de margens apertadas. Então, eu vou no risco, né? Acaba sendo isso aí, né? O PSR subsidia entre 35% e 45% do prêmio, né? Eu falei 30 para 40 mil, então você pode colocar aí de 40 mil, 20 mil, 25 mil, né? De aporte ali, né? Mas o orçamento federal é historicamente insuficiente e instável, gerando interrupções de subvenção no meio da safra. O ano passado teve contingenciamento e acabou ficando sem dinheiro. Com cortes no orçamento, entre 23 e 25, as seguradoras passam a selecionar ainda mais os riscos, encarecer os prêmios e restringir coberturas. Isso aí também está analisado no nosso vídeo sobre seguro, tá? Cultura de seguros, penetração baixa, cenário recente preocupante. Geralmente, as negativas por suposto descumprimento de cláusulas de manejo, data de plantio que não bate, cultivares autorizadas, o perito do seguro vai lá e fala que aquele cultivar não é aquele que está na pólice, espaçamento não foi o correto, adubação não foi bem feita, prática de controle de praga não foi bem feita. Então as negativas, presta atenção bem nisso, as negativas de não pagamento de indenização vem geralmente por insuficiência de documentos, tá? É o próprio segurado que não consegue fazer a prova de que tem direito ao seguro. Contratou e não consegue provar, né? Falta nota fiscal de insumo. Eu vou comprar mais barato ali, que vende sem nota, e eu compro. Mas a hora que precisar da nota. Como é que faz, né, Pedro? Laudo agronômico. Não tem laudo. Registro climático. Não fez registro nenhum. Mapa de plantio e colheita. Não tem. Fotos georreferenciadas, mostrando que aquele lugar é o lugar da produção. Não tem. Registro de perda por foto, vídeo e laudo intermediário. Não tem. Falta de comunicação correta do sinistro pelos canais certos, por e-mail, por seja lá aquilo que está no contrato, não é feito. E falta de comunicação no tempo certo do sinistro, deixou passar o período de comunicar. E falhas diversas no procedimento. Então, isso acontece todo dia. E é aqui que o Código de Defesa do Consumidor faz a diferença, porque ele inverte o ônus da prova, facilita a vida do produtor, interpreta as cláusulas de forma mais favorável e controla as cláusulas abusivas. Então, mesmo que hajam falhas documentais, numa ação judicial, dá para demonstrar que fez parcialmente aquilo que foi tão difícil de fazer e o banco vai ter que vir, a seguradora vai ter que vir provar que você não tem direito. Então, presta muita atenção nisso, é muito importante, né? Então, o que o método Roma agrega nisso? Que agora você já sabe aonde se aplica ou não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e o que precisa ser feito, né? Nós temos lá que eu chamo de pulo do gato, né? Que o método, ele transforma seguro em ferramenta estratégica de gestão e risco, e não num papel assinado porque o banco pediu, né? E mesmo que você não tenha seguro, né, Pedro? Com o método Roma você vai estar mais seguro, porque você vai fazer tudo direitinho, vai ter tanta prova, vai ser muito difícil você perder as suas demandas, né? Então, você pode organizar o plano de risco da fazenda, mapeando os riscos climáticos, documentando isso mesmo. Seca, quando excesso de chuva, geada, granizo, os riscos fitossanitários, as pragas, e os riscos de preços quando combinado com o instrumento de hedging. De repente, os contratos defensivos que você fez para não ficar tão exposto à vulnerabilidade do mercado. Método Roma, matriz de seguro e cobertura. Para cada cultura e atividade, qual a modalidade de seguro, multirrisco, nomeado, faturamento, margem, etc. Nível de cobertura, franquia, carência, exclusões principais, a gente ensina. Governança de sinistro. Antes da safra, guarda a pólice, as condições gerais, registra tudo que foi falado com o corretor, né, que chama de briefing, né? Que é aquela reunião, onde é que foi, o que contratou, o que não contratou, como ficar seguro de ter essa prova. Durante a safra, manter o diário agrícola com as datas de plantio, operações de canto, a aplicação dos defensivos, coletar as provas em tempo real em caso de evento climático, fotos, vídeos, laudos, dados meteorológicos, na hora certa para poder comprovar. E na regulação de sinistro, checklist de documentos, prazos contratuais e legais e registro de todas as comunicações com o corretor e segurador. E-mail, WhatsApp, protocolo, sinal de fumaça, pombo correio, tudo que for possível para provar que houve a comunicação, né?
Então, a gestão jurídico-probatória com ou sem o Código do Consumidor, mesmo com ele aplicável, o produtor que tem dossiê robusto sai de uma posição relativa, implorar a indenização, para uma posição profissional que pode negociar extrajudicialmente, tá? Não precisa, de repente, de um processo, tem mais probabilidade de vitória em juízo, para não dizer praticamente certa, e evita perder indenizações por falta de prova, algo extremamente comum hoje no contencioso do seguro rural. Então, nosso método vem nessa lacuna de informação, prova, como produzir prova, como se documentar, a gente ensina. Basicamente, a gente transforma a tua atividade mais segura, tendo ou não seguro, aplicando ou não o Código de Defesa do Consumidor. Captou como é importante isso? Então, em fechamento dessa matéria tão importante, se juntarmos os dois eixos, temos um quadro bem didático para o produtor. Com bancos, entra como tomador tecnicamente frágil em contratos complexos, o judiciário cada vez mais enxerga como um empresário, não te dá a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e se ele não dominar fluxo de caixa, endividamento, garantias e risco, você vai aceitar renegociações ruins, perpetuamento de dívidas e praticamente não vai conseguir vencer as demandas judiciais que eventualmente você vai propor para defender os seus direitos, né? E nas seguradoras a relação é em regra de consumo, mas ela praticamente não contrata seguro, o produtor não contrata, e quando contrata, muitas indenizações são negadas por falta de cumprimento de cláusulas técnicas e falta de prova documental. Então nós ensinamos você a contar com todas as provas prontas, e se a inversão do ônus da prova for lhe dada em contrato de seguro, você ganhou a ação. Porque você tem tanta prova para chegar e dizer, ó, eu cumpri minha parte, que o banco não vai conseguir provar que você não tem o direito. E já no caso dos contratos bancários, você vai poder fazer valer o direito agrário, as normas do Manual de Crédito Rural e o seu direito de reestruturação de dívidas, alongando dívidas, prorrogando dívidas e não renegociando dívidas, que é completamente diferente. Guarda isso. Renegociação não é alongamento e reestruturação. É uma outra negociação que não pode ser muito vantajosa para você, tá? Então a moral da história é que o Código de Defesa do Consumidor não é varinha mágica. O verdadeiro escudo do produtor e empresário rural é a gestão, a documentação e a consciência do risco que ele está assumindo em cada contrato, com ou sem o CDC. Então nós estamos, de fato, motivados, focados em ajudar você, produtor e produtora rural, a dar um salto, a ir para o próximo nível, se preparando para a reforma tributária, se preparando para esse agro do futuro que é extremamente interconectado, que é vulnerável na essência por ser uma empresa a céu aberto, mas que vem a cada vez mais necessitando de entender de contrato de bolsa de valores, valor de commodity, como é que está o preço na praça, como é que está o contrato futuro, como é que tudo isso funciona. Já não adianta mais aquele conhecimento que é tão salutar, que é o dentro da porteira de plantar. Precisa entender o contexto como um todo. Então, venha com a gente, venha aprender com a gente, que você vai ter ótimos resultados conhecendo o nosso Método Roma. E eu trouxe aqui também um exemplo do que temos lá dentro do Método Roma, nós temos várias dessas aqui, que é um operacional, né? Um checklist operacional, que a gente está disposto a te dar, pelo menos, olha, no crédito rural, você vai lá, o que você precisa, né? Fazer o seu cheque daquilo que você tem, no seguro também, faz o cheque daquilo que você tem, você guarda. E se você quiser esse documento, né, Pedro, e essa apresentação, nos comentários aqui, deixa a palavra agro. Pode dizer lá, eu quero a apresentação, eu quero o checklist operacional, eu quero o documento. Coloca lá agro com letra maiúscula, faz o comentário e diz agro. Nós vamos mandar para você, deixa o seu contato que a gente envia para você. Beleza? Espero que você tenha gostado, é um assunto extremamente relevante. Eu tentei traduzir aqui as questões jurídicas por uma forma bem simples e nós vamos continuar trazendo esses assuntos para você. Beleza? Te vejo no próximo episódio. Fique bem. Até logo. Um abraço.